Em nome da presidência do tribunal, desejamos as boas-vindas a todos. Compõem o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul os seguintes magistrados. Excelentíssimo juiz militar, presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Excelentíssimo juiz militar, vice-presidente, Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues, a quem saudamos como decano da Corte Castrense. Excelentíssimo juiz civil corregedor-geral da Justiça Militar do Estado, Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Excelentíssimo juiz militar, Sérgio Antônio Berni de Urum. Excelentíssimo juiz civil, Fernando Guerreiro de Lemos. Excelentíssimo juiz militar, Fábio Duarte Fernandes. E a excelentíssima juíza civil, Maria Emília Moura da Silva, que por outros compromissos superiores à nossa solenidade não se pôde fazer presente. Além dos magistrados integrantes da Corte Castrense, também compõem a mesa de honra as seguintes autoridades: senador federal Lazier Martins, neste ato representando o presidente do Senado Federal, a deputada federal Ieda Horato Cruz, ex-governadora do Estado, que neste ato representa a Câmara dos Deputados Federal, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, a quem saudamos a presença, ao excelentíssimo desembargador Eduardo Zitlov Duro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Saudamos ainda a presença do subprocurador de Justiça neste ato, representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. César Luiz Araújo Facioli, a quem agradecemos a presença. Saudamos a presença do Dr. Cristiano Vieira Herd, defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Sul, do deputado estadual Enio Bassi, neste ato, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Saudamos o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamáquia, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da capital, Dr. Nelson Marquesan Júnior, ao presidente da Câmara de Vereadores, Walter Nagelstein, vereador-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Saudamos ainda e compõe a mesa o excelentíssimo desembargador-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, a excelentíssima desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargadora Vânia Cunha Matos, ao presidente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Iradir Pietroski, ao presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, juiz civil Paulo Prazac, o excelentíssimo juiz militar, presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Coronel James Ferreira Santos, ao magnífico reitor da PUC, doutor Evilásio Teixeira, ao excelentíssimo general de Exército, Edson Leal Pujol, o excelentíssimo vice-almirante, comandante do 5º Distrito Naval, José Renato de Oliveira, o excelentíssimo coronel aviador, que neste ato representa o comandante da ala 3 da Aeronáutica, senhor Avedes Roberto Balequian, demais integrantes da Corte Castrense, ao excelentíssimo coronel, comandante-geral da Brigada Militar, Mário Yukio Ikeda, ao coronel e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Kleber Valinodo Pereira. Saudamos ainda a presença do professor presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Rothfeld, a quem nos recebe na sua casa, o anfitrião da nossa cerimônia. Desde já o nosso agradecimento
ao professor Antônio Rothfeld. Nominada a lista de autoridades que compõem esta mesa pequena para tanto o quanto nós gostaríamos de fazer com que todos estivessem aqui conosco, em nome da mesa diretora dos trabalhos, saudamos a todas as demais autoridades aqui presentes, convidados, senhoras e senhores, imprensa, servidores do Tribunal de Justiça Militar, assessorias de autoridades, a todos que resolveram e propiciam que esta casa hoje aqui esteja lotada neste evento. O excelentíssimo juiz militar presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, procederá à abertura da sessão solene. Declaro aberta a presente sessão solene do centenário do Tribunal de Justiça Militar. Convidamos a todos para cantar o hino nacional, que será executado pela Banda Centenária da Brigada Militar do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale dos Sinos, sob a regência do mestre da banda, 1º Sargento Blaut. Antes de darmos seguimento à nossa sessão solene, queremos destacar ainda a presença na mesa diretora dos trabalhos do excelentíssimo doutor Eusébio Fernando Ruschel, digníssimo Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Deslocamento das crianças.
Convidamos as crianças da Escola Tio Chico da Brigada Militar, Escola de Educação Infantil, as crianças Miguel e Isadora, vestidas com fardamentos das corporações militares estaduais, para conduzirem o livro histórico de atas e também o livro símbolo do futuro do Tribunal de Justiça Militar, que tem início hoje, com a posterior coleta da assinatura de todos os presentes, depositando-os em local de destaque. Convidamos as crianças a entrarem no teatro. As crianças da Escolinha Tio Chico foram conduzidas pelos excelentíssimos senhores comandantes gerais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Leitura da ata histórica. Transcrição da ata de instalação do Conselho de Apelação da Brigada Militar, lavrada no dia 19 de junho de 1918. Ata de instalação do Conselho de Apelação da Brigada Militar. Aos 19 dias do mês de junho do ano de 1918, nesta cidade de Porto Alegre, na sede do Comando Geral da Brigada Militar, às 14h30, presentes o respectivo comandante, Coronel Afonso Emílio Massot, os tenentes-coronéis Aristides da Câmara Içá, Claudino Nunes Pereira e Leopoldo Aires de Vasconcelos, respectivamente, comandantes do 3º Batalhão de Infantaria, 1º Regimento de Cavalaria e 2º Batalhão de Infantaria, e o desembargador aposentado, Dr. Francisco de Souza Ribeiro Dantas, nomeado juiz togado, comigo, secretário ad hoc, abaixo nomeado, declarou o coronel-comandante da Brigada Militar que a presente reunião tinha por fim a instalação do Conselho de Apelação, criado pelo Regulamento número 2347, de 28 de maio deste ano, para o julgamento em segunda e última instância dos processos por delitos propriamente militares cometidos por oficiais e praças da referida milícia, nos termos da Lei número 3.351, de 3 de outubro do ano passado. E como se achassem presentes todos aqueles que devem constituir o aludido conselho, assumiu o mesmo, coronel-comandante da Brigada, o compromisso a que se refere o artigo 75 do citado regulamento, convidando em seguida os demais juízes, membros do conselho, a prestarem idêntico compromisso. E assim o fizeram todos, declarando o senhor desembargador aposentado, doutor Francisco de Souza Ribeiro Dantas, que, ao assumir o cargo de juiz togado do Conselho, declarava expressamente renunciar à gratificação que havia sido fixada na portaria de sua nomeação para exercer o referido cargo, independentemente de qualquer remuneração, visto como, em virtude da disposição do artigo 11 do Decreto número 433, de 17 de dezembro de 1901, não lhe era permitido aceitar emprego público ou comissão remunerada. Em seguida, declarou o senhor coronel-comandante instalado o Conselho de Apelação, do que, para constar, lavrei a presente ata, que vai por todos assinada. E eu, capitão Cândido Pinheiro de Barcelos, secretário ad hoc, a escrevi. Assinam a ata histórica, constante do livro depositado e trazido pelas crianças, Afonso Emílio Massot, coronel-presidente, Aristides da Câmara Içá,
Tenente-Coronel Juiz Claudino Nunes Pereira, Tenente-Coronel Leopoldo Aires de Vasconcelos, Tenente-Coronel Juiz Francisco de Souza Ribeiro Dantas. Selo filatélico comemorativo do centenário do Tribunal. Em ano tão importante para a história da Justiça Militar do Estado, algumas ações de preservação da memória e também de registro histórico foram propostas pela atual gestão do Tribunal. Entre ações voluntárias de homenagens vindas das mais diversas entidades representativas da sociedade organizada e outras que nascem da iniciativa do próprio Tribunal, formou-se a parceria entre nossa centenária Corte e a mais que centenária Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que possibilitou a produção do selo filatélico comemorativo em homenagem aos 100 anos do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Para materializar este momento, possibilitando o seu registro histórico, convidamos o senhor Jorge Celso Gobi, assessor da Superintendência dos Correios no Rio Grande do Sul, acompanhado pelo excelentíssimo senhor juiz militar presidente, para procederem à obliteração de uma cartela de selos que será incorporada ao acervo do projeto Memória do Tribunal. Lançamento do EPROC na Justiça Militar Estadual. Convidamos a fazer uso da palavra o coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça Militar, Dilnei Venturini. Boa tarde. Para o ano do centenário da Corte Castrense, também foram propostos alguns desafios a serem vencidos, dentre eles o da modernização com a busca da virtualização processual total dos feitos da Justiça Militar Estadual. Na busca de atingir este objetivo, mais uma parceria se consolidou neste ano do centenário, desta vez com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, presidido pelo excelentíssimo desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, que possibilitou a cedência de utilização do sistema de processo eletrônico denominado EPROC. O EPROC é um software consolidado como ferramenta de referência e excelência quando o tema é sistema processual. O sistema coordenado pelo juiz federal Sérgio Tejada Garcia vem sendo implantado na Justiça Militar Estadual desde 13 de abril deste ano, quando foi assinado o termo de cooperação técnica entre o TRF4 e o TJRS. Mas nasce das primeiras tratativas feitas ainda no segundo semestre de 2017, quando da gestão do presidente Fernando Guerreiro de Lemos. De lá para cá, diversas ações foram tomadas para que ocorresse a implantação plena do processo eletrônico no âmbito da nossa justiça especializada. Entre elas, podemos citar formação do comitê gestor, criação de comissão interna para a confecção de regulamentação,
A aprovação da resolução número 204/2018, que dispõe sobre a implantação do EPROC no âmbito da Justiça Militar Estadual. Reuniões que visavam consolidar o inquérito policial eletrônico. Coordenação de grupo de trabalho que objetivou a implantação da utilização do EPROC na instrução dos inquéritos policiais militares junto às corporações militares estaduais. E, na esteira, capitania da interlocução das ações que visam facilitar a implantação do mesmo sistema processual junto às justiças militares estaduais de São Paulo e Minas Gerais. E este conjunto de ações, de um trabalho de muito esforço da equipe do projeto, que num prazo recorde inferior a 5 meses de trabalho, culminou na data de hoje com a implantação do EPROC para os processos cíveis e as ações originárias do 2º grau na Justiça Militar Estadual. E ainda, na parte da manhã, tivemos o ingresso do nosso primeiro processo, uma ação civil impetrada pelo doutor Fábio César Rodrigues Silveira. Pois bem, agora o próximo desafio é a implantação do EPROC para os feitos criminais, de forma integrada com as demais entidades, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar, já a partir de janeiro de 2019. Fato este que, sem dúvida, irá configurar um marco na história da Justiça Militar Estadual, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Destacamos também a presença na nossa mesa de trabalhos do Procurador de Justiça junto ao Tribunal de Justiça Militar, o Dr. Fábio Costa Pereira, sempre presente às nossas sessões. Entrega de comendas. Instituída pela Resolução número 191, do dia 20 de março deste ano, a comenda do centenário do Tribunal de Justiça Militar visa reconhecer as ações de autoridades, personalidades e organizações civis e militares que tenham prestado meritórios serviços ao Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Deslocamento da bandeira nacional. Neste momento, a bandeira nacional conduzida pelo tenente Luiz Augusto Ilha, do Departamento de Ensino da Brigada Militar, ocupará lugar de honra no dispositivo destinado à entrega das honrarias. Ao darmos seguimento, queremos fazer uma correção de cerimonial quanto ao nome do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o desembargador Carlos Eduardo Zetlov Duro, a quem pedimos escusas pela leitura equivocada do seu nome. Muitas organizações e instituições tornam-se atemporais. Entretanto, tais não existiriam, não fossem as pessoas. Em momento mais do que especial, nesta tarde de comemorações e homenagens, convidamos a subirem ao palco do Mais que Sesc Centenário Teatro São Pedro as seguintes autoridades e personalidades para que recebam a comenda do centenário do Tribunal de Justiça Militar. Assim que forem nominadas, nós convidamos aqueles que compõem a mesa diretora que se posicionem à frente no palco e aqueles que, porventura, estejam sentados no local de destaque, que subam ao palco para serem conduzidos aos seus lugares. Chamamos o excelentíssimo general de Exército Edson Leal Pujol. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Eduardo Zetlov Duro. O excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores.
o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, o excelentíssima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargadora Vânia Cunha Matos, o excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Iradir Pietroski, do juiz jubilado do Tribunal, Clóvis Antônio Soares, do juiz militar jubilado do Tribunal, Antônio Codorniz de Oliveira Filho, do juiz militar jubilado do Tribunal, João Vanderlan Rodrigues Vieira, juiz jubilado do Tribunal, Geraldo Anastácio Brandenburski, juiz jubilado do Tribunal, João Carlos Bona Garcia, juiz jubilado do Tribunal, Otávio Augusto Simon, juiz jubilado do Tribunal, Romeu Martinelli, juiz auditor titular da Justiça Militar da União, Dr. Alcides Alcaraz Gomes, o excelentíssimo Procurador de Justiça junto à Justiça Militar, Dr. Fábio Costa Pereira, o excelentíssimo Defensor Público-Geral do Estado, Cristiano Vieira Herd. E para esta chamada de autoridades, convidamos o excelentíssimo Procurador-Geral do Estado, Dr. Eusébio Fernando Ruschel. Convidamos o excelentíssimo Juiz Corregedor-Geral da Justiça Militar, Amílcar Fagundes Freitas Macedo, e o excelentíssimo Juiz Civil, Fernando Guerreiro de Lemos, para que procedam a entrega das comendas aos homenageados. Acompanha a entrega o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, autoridade que preside o ato. Convidamos as autoridades agraciadas que permaneçam no palco para a foto oficial deste grupo de homenageados. A
mais alta autoridade condecorada neste grupo comandará continência à bandeira nacional. Apresentar armas. Convidamos as autoridades agraciadas que retornem aos seus lugares. Dando continuidade à entrega de condecorações, convidamos as seguintes autoridades e personalidades a ocuparem lugar de destaque no palco. Excelentíssimo Vice-Almirante José Renato de Oliveira, comandante do 5º Distrito Naval. Excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino. Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Juiz Civil Paulo Prazac. Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Juiz Militar James Ferreira Santos. Excelentíssima Ministra do Superior Tribunal de Justiça, doutora Laurita Vaz. Excelentíssimo Presidente da OAB no Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Breyer. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, doutor Nelson Marquesa Júnior. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Luiz da Costa Nagelstein. Excelentíssima Presidente da Júris, desembargadora Vera Lúcia de Boni. Excelentíssimo Presidente da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais, a AMAGNE, desembargador Getúlio Correia. Excelentíssimo Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Senhor César Ataídes Figueira Torres, consultor voluntário do Tribunal de Justiça Militar, especialista em heráldica e criador da comenda. Ex-promotor junto à Justiça Militar Estadual, jornalista Cláudio Brito, a quem saudamos a presença. Coronel da Reserva Remunerada da Brigada Militar Pedro Osório Rosa Lima, ex-diretor-geral do Tribunal de Justiça Militar. Jornalista Rogério Mendelski, Dr. Antônio Augusto Maier dos Santos, e chamamos o Coronel da Reserva Remunerada da Brigada Militar e ex-comandante-geral, João Carlos Trindade Lopes. Convidamos os excelentíssimos juízes militares Sérgio Antônio Berni de Brum e Fábio Duarte Fernandes para que procedam à entrega das comendas aos homenageados. Convidamos a tirarem a foto oficial deste grupo de homenageados.
O excelentíssimo vice-almirante José Renato Oliveira comandará a continência bandeira. Em honra à bandeira nacional, apresentar a... Convidamos autoridades e agraciados a retornarem aos seus lugares. Ao darmos prosseguimento à nossa entrega de honrarias, queremos saudar a presença da juíza auditora da primeira auditoria da Justiça Militar da União, doutora Natasha Maldonado Severo. Saudamos também a presença do general de brigada R1, Luiz Carlos Rodrigues Padilha, do capitão de mar e guerra, da capitão dos portos de Porto Alegre, senhora Mauri Marcial Gomes Júnior, e saudamos ainda a presença da vereadora comandante Nádia. Dando sequência na entrega de condecorações, convidamos as seguintes autoridades e personalidades a ocuparem lugar de destaque no palco do Teatro São Pedro. Excelentíssimo comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Mário Yukio Ikeda. Excelentíssimo ministro do Superior Tribunal Militar, Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Excelentíssimo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Pacheco Prats Lamáquia. Excelentíssimo presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, doutor Sérgio Iane Arres. Convidamos a servidora do Tribunal, Aline Sanches, do servidor do Tribunal, Alceu Bose, da servidora aposentada do Tribunal de Justiça Militar, Vivian Carla Nunes, do jornalista Túlio Milman, do jornal Zero Hora, do jornalista Telmo Flor, do jornal Correio do Povo, do jornalista Giovanni Jarros Tumeleiro, do Jornal do Comércio, do coronel de cavalaria da Reserva do Exército Brasileiro, Marcelo Cantagalo dos Santos, do empresário Pedro Antônio Xavier Zaluski, excelentíssimo presidente da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, a FENEME, coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Marlon Jorge Teza, do coronel de artilharia da Reserva do Exército Brasileiro, Mário Luiz Rossi Machado, do procurador de Justiça jubilado, Sérgio Luiz Nazi, da excelentíssima promotora de Justiça, Sandra Goldman Ruel. Convidamos o excelentíssimo juiz militar vice-presidente e decano da Corte, Antônio Carlos Maciel Rodrigues, e o excelentíssimo juiz corregedor-geral da Justiça Militar, Amilcar Fagundes Freitas Macedo, para que procedam à entrega das comendas aos homenageados.
Convidamos as personalidades agraciadas a pousarem para a foto oficial. O comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Mário Ikeda, comandará a continência à bandeira. Continência à bandeira apresentar. Arlando. Convidamos os agraciados a retornarem aos seus lugares. Antes de chamarmos o próximo grupo de autoridades homenageadas, queremos destacar com muito prazer a presença do excelentíssimo juiz titular da primeira auditoria da Justiça Militar de Porto Alegre, Dr. Francisco José de Moura Miller, e da excelentíssima senhora juíza substituta da primeira auditoria aqui de Porto Alegre, a doutora Karina de Bicruel do Nascimento. Saudamos ainda a presença da doutora Rogéria, promotora da primeira auditoria. Dando continuidade à entrega de condecorações, convidamos as seguintes autoridades e personalidades a ocuparem lugar de destaque no nosso palco. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Bombeiro Militar Kleber Valinodo Pereira. O ex-governador do Estado, doutor Alceu de Deus Colares. A excelentíssima ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. O magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, doutor Evilásio Teixeira. Do excelentíssimo comandante de La Policia de Misiones, comissário general Manuel Mártires Céspedes. Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria Cristina Cardoso Moreira de Oliveira. Do diretor-geral da CNPC, senhor Maurício Harger. Da Fundação Teatro São Pedro, na pessoa de seu coordenador, diretor, o professor Antônio Rothfeld. Do Projeto Memória do Tribunal de Justiça Militar, na pessoa de seu coordenador, juiz militar Sérgio Antônio Bernes de Brum. Do excelentíssimo deputado estadual Enio Bassi, a excelentíssima deputada estadual Lisiane Bayer, do senhor corregedor-geral da Brigada Militar, coronel Carlos Armindo Tomé Marques, do coronel da reserva da Brigada Militar, Stanislau Valdir Vazenkeski, do senhor coordenador da bancada do Partido Democrático Trabalhista, Carlos Eduardo Serpa Pinto, do presidente da Rede Pampa, Alexandre Alvarez Gadré, do professor da URGS, José Vicente Tavares dos Santos, e do tenente-coronel da reserva da Brigada Militar, Haroldo Medina. Convidamos o excelentíssimo juiz militar, vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, Antônio Carlos Maciel Rodrigues, e o excelentíssimo juiz militar Fábio Duarte Fernandes, para que procedam à entrega das comendas aos homenageados.
Os agraciados posarão para a foto oficial do evento. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Bombeiro Militar Kleber Valinodo Pereira, comandará a continência à bandeira nacional. Convidados, agraciados, retornam aos seus lugares. Entrega de condecorações aos estandartes históricos. Como segundo ato de entrega, serão homenageados os estandartes de órgãos militares, organizações e instituições civis e militares com pelo menos uma centena de anos de existência ou que tenham prestado inestimáveis serviços ao Tribunal Castrense. Convidamos a entrarem e perfilarem-se lateralmente neste teatro que no último dia 27 de junho comemorou 160 anos de existência, os estandartes que serão agraciados com a comenda do centenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos o excelentíssimo general de brigada Fernando Teles Ferreira Bandeira, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul, a ocupar local de destaque junto ao palco onde presidirá o ato de entrega das comendas aos estandartes, que será efetuada pelo excelentíssimo senhor juiz militar, presidente do tribunal, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Encontram-se no nosso palco os seguintes estandartes. Estandarte centenário do Tribunal de Justiça Militar, o estandarte do Comando Militar do Sul, da Ala 3 da Aeronáutica, do 5º Distrito Naval, da Brigada Militar, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos Servidores de Nível Médio da Brigada Militar, da Liga de Defesa Nacional e do Departamento de Polícia de Missões. Convidamos o excelentíssimo juiz militar vice-presidente Antônio Carlos Maciel Rodrigues e o excelentíssimo juiz corregedor-geral da Justiça Militar, Amilcar Fagundes Freitas Macedo, para que procedam à condecoração dos estandartes anunciados.
Convidamos os porta-estandartes para que se posicionem para a foto oficial. Após a foto oficial, o excelentíssimo senhor General Bandeira comandará a continência à bandeira nacional. Estandartes agraciados. Em continência à bandeira, apresentar arma. Ombro, arma. Convidamos aos porta-estandartes para que desçam do palco, retornando aos seus lugares. De imediato, chamamos ao palco os estandartes do Superior Tribunal Militar, da Academia de Polícia Militar da Brigada Militar, do 1º Batalhão de Polícia Militar, do 2º Batalhão de Polícia Militar, do 3º Batalhão de Polícia Militar, do 1º Regimento de Polícia Montada, do 2º Regimento de Polícia Montada, do 4º Regimento de Polícia Montada e do Colégio Tiradentes da Brigada Militar em Porto Alegre. Convidamos o excelentíssimo juiz militar, Sérgio Antônio Berlini de Brum, e o excelentíssimo juiz civil, Fernando Guerreiro de Lemos, para que procedam à condecoração dos estandartes anunciados. Os estandartes posarão para a foto oficial. Após as fotos, o excelentíssimo senhor General Bandeira comandará a continência à bandeira nacional. Estandartes agraciados. Em continência à bandeira,
Apresentar. Arma! Arma! Solicitamos aos porta-estandartes que retornem aos seus lugares. Convidamos a subirem ao palco os estandartes do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, da Associação dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, o estandarte do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul e do Grande Oriente do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Convidamos o excelentíssimo juiz militar, vice-presidente Antônio Carlos Maciel Rodrigues e o excelentíssimo juiz militar Fábio Duarte Fernandes para que procedam à condecoração dos estandartes anunciados. Os estandartes posarão para a foto oficial. Após as fotos, o excelentíssimo senhor General Bandeira comandará continência à bandeira nacional. Estandartes agraciados. Em continência à bandeira. Apresentar. Arma! Arma! Solicitamos aos porta-estandartes que retornem aos seus lugares. Convidamos o excelentíssimo senhor General Bandeira, a autoridade que presidiu o ato de entrega das condecorações aos estandartes, para que retorne ao seu lugar. Retorno da bandeira. A bandeira nacional, que assistiu aos atos de agraciamento a todas os estandartes e as pessoas, às autoridades e convidados, retorna ao seu lugar.
descerramento da placa alusiva ao centenário. Convidamos o excelentíssimo juiz militar presidente Paulo Roberto Mendes Rodrigues, acompanhado pelo excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Eduardo Duro, pela excelentíssima ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, e pelo ex-promotor de justiça junto à Justiça Militar do Rio Grande do Sul e jornalista Cláudio Brito, a procederem o descerramento da placa em homenagem ao centenário do Tribunal de Justiça Militar. Placa esta que encontra-se neste momento aqui no palco, mas que será fixada no hall de entrada do tribunal em local de destaque. O presidente do Tribunal de Justiça Militar convida os demais magistrados componentes da Corte a também procederem o descerramento da placa. Convidamos a fazer uso da palavra os excelentíssimos senhores juízes, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Dr. Paulo Prazac, e presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz militar Coronel James Ferreira Santos, respectivamente, que prestarão uma homenagem ao Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul pelo transcurso do seu centenário. Eminente presidente, demais autoridades já nomeadas pelo cerimonial, a Justiça Militar de São Paulo e a Justiça Militar de Minas Gerais não poderiam deixar de passar este momento sem homenagear o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, o mais antigo dos tribunais de justiças militares do Brasil, augurando que essa gestão, que ora também se cumpre com essa solenidade, continue augurando os melhores dias para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, e que nós tenhamos a existência de outros tribunais de justiça militares no Brasil, o que é uma intenção de todos nós, principalmente naqueles estados em que as polícias militares já alcançam um efetivo superior a 20 mil homens. Eu me permito, então, ler a placa em homenagem a este momento. Aliás, o senhor vem. O James, presidente do Tribunal de Justiça Militar, irá ler a placa. Homenagem ao centenário do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Os tribunais de justiça militar dos estados de Minas Gerais e São Paulo têm a honra de homenagear o egrégio Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, o mais antigo dos tribunais militares estaduais, em reconhecimento por sua excelência na prestação jurisdicional especializada militar, objetivando a atuação regular das corporações militares, a convivência harmoniosa em sociedade e a efetivação do Estado Democrático de Direito. 10 de setembro de 2003, assinam Justiça Militar de São Paulo e de Minas Gerais. Muito obrigado. O presidente convida os demais magistrados, componentes da Corte Castrense, a se fazerem presente ao centro do palco para registro de uma foto histórica. Convidamos o desembargador Getúlio Correia a subir ao palco, presidente da MAGME, para que se faça presente ao palco também nesse registro histórico.
Convidamos a fazer uso da palavra, em nome dos agraciados, a excelentíssima ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz. Boa tarde a todos. Cumprimento com muita honra o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, juiz militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento o excelentíssimo senhores juízes militares, integrantes dos Tribunais de Justiça Militares estaduais, bem como todas as autoridades civis e militares presentes nesta sessão solene. Saúdo com satisfação os ilustres integrantes desta mesa de honra, nas pessoas do excelentíssimo senador Lacier Martins, que acaba de sair e pede desculpas, e da deputada federal Ieda Crucius. Cumprimento com igual deferência todos os ilustres homenageados nessa cerimônia, nas pessoas da excelentíssima senhora ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que é ministra do Tribunal Superior Militar, do Dr. Cláudio Lamáquia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do desembargador Carlos Eduardo Duro, que é presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que é presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do desembargador Jorge Luiz, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e da desembargadora Vânia Cunha Matos, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e do prefeito municipal de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, e além dos presidentes, cumprimento também, em nome dos presidentes do Tribunais de Justiça Militar do Estado de São Paulo e de Minas Gerais, respectivamente, os juízes militares Paulo Prazac e James Ferreira Santos, que, aliás, prestaram uma bela homenagem ao Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. O tempo urge, mas eu gostaria também de fazer um cumprimento aos familiares dos militares e dos homenageados desta noite. Cumprimento também os servidores desta casa, os servidores do Tribunal de Justiça Militar e os músicos da orquestra que deram brilho à nossa solenidade, e também os integrantes da imprensa, e faço uma saudação também especial aos senhores e senhoras. E começaria dizendo que, para mim, é motivo de imenso orgulho participar da solenidade de 100 anos da criação do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, e ter a oportunidade de falar em nome dos demais homenageados. É uma responsabilidade enorme. Essa satisfação ganha contornos especiais porque estou ciente da importância do direito militar na história do Brasil e deste Estado-membro. Aqui no Rio Grande do Sul, a justiça castrense, em feição muito diferente da que conhecemos hoje, chegou no século XVIII, antes mesmo de ser instaurado a justiça comum. Com a ação e cooperação de órgãos como o Corpo Policial da Província, embrião da Brigada Militar, teve notável papel na proteção do nosso território nacional. E nossa história constitucional, merecidamente, reconheceu o valor da justiça castrense. É preciso dizer isso. Na Constituição de 1934, foi inserida pela primeira vez a Justiça Militar da União, e na de 1946 foi a vez da Justiça Militar dos Estados. Hoje, na vigência da Constituição Democrática de 1988,
o Rio Grande do Sul tem a honra de contar com um dos poucos tribunais militares restantes no país. Apenas São Paulo e Minas Gerais usufruem igualmente dessa benesse, como nós vimos hoje, nesta tarde. Devo registrar, e o faço com muita satisfação, que a Justiça Castrense já provou o seu valor jurídico constitucional, em especial pela celeridade, pela eficiência e pela seriedade com que costuma julgar crimes praticados por militares. Daí, repito, minha felicidade de ser homenageada por essa tradicional e prestigiosa instituição. Agradeço a condecoração, agradeço muito a condecoração, mas, se me permitem, dedico a cortesia àqueles que, mesmo cercados por adversidades, mantêm-se firmes no propósito de trabalhar com honestidade e dedicação para o bem comum, em especial os brasileiros deste glorioso Estado, trabalhadores incansáveis, íntegros e cumpridores de seus deveres. Muito me honra, igualmente, ser a porta-voz de todas as autoridades que, com justiça, estão sendo homenageados neste dia tão especial, em poder expressar, na condição de ex-presidente recente do Superior Tribunal de Justiça, e agora de ministra, e também de cidadã goiana, a gratidão pelos relevantes serviços historicamente prestados pela Justiça Castrense à sociedade brasileira. Costumo dizer, e quero repetir, que quando pego uma caneta no Superior Tribunal de Justiça para lançar uma decisão no papel, invoco as luzes de Deus para que siga firme na distribuição da justiça, fiel aos meus princípios de respeito e de amor ao próximo. Estou certa de que todas as autoridades homenageadas neste evento também orientam suas ações dentro dos limites da ética e da retidão, e que, assim fazendo, figuram como agentes transformadores da realidade, tão necessários no difícil e conturbado momento por que passa o nosso país. Despeço-me mais uma vez, porque o tempo urge, agradecendo pela honrosa comenda e reafirmando meu compromisso, que é compartilhado pela Justiça Castrense, de empenhar-me para que a justiça seja prestada com maior eficiência e em tempo oportuno. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe a todos nós. Convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo juiz militar, presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a nossa ministra do STJ, Laurita Vaz, que brilhantemente se fez presente e que nos deu a honra de estar aqui entre nós no dia de hoje. Para não nos alongarmos, eu gostaria de saudar a todos os senhores e senhoras que prestigiam essa solenidade e integram a nossa mesa de honra. Vou deixar de saudá-los para nós ganharmos algum tempo, mas sintam-se todos homenageados a partir do protocolo inicial. Gostaria também de saudar os nossos pares de segundo grau aqui presentes, os juízes de primeiro grau, nosso procurador atuante lá no Tribunal de Justiça Militar, doutor Fábio. Gostaria de saudar os homenageados, senhoras e senhores, sintam-se todos homenageados. A partir de 1918, entrou em funcionamento o Conselho de Apelação, instituído pelo Decreto Estadual 2347-A, de 28 de maio de 1918, que, além de criar o regulamento disciplinar e processual para a Brigada Militar, deu uma nova estrutura para a Justiça Militar, criando para funcionamento
com primeira entrância, o Conselho Militar, cuja competência era processar e julgar os oficiais e praças indiciados em crimes propriamente militares e conceder menagem aos mesmos indiciados, enquanto os respectivos processos não fossem submetidos ao conhecimento do Conselho de Apelação. Ao Conselho de Apelação atual, Tribunal de Justiça Militar, competia julgar, em segunda e última instância, todas as causas que tiverem sido submetidas ao conhecimento do Conselho Militar, julgar as suspeições opostas contra qualquer de seus membros e conceder menagem aos réus cujos processos se achassem pendentes de sua decisão. Assim, podemos dizer que o Rio Grande do Sul possui o Tribunal de Justiça Militar mais antigo do Brasil. Neste ano de 2018, completa seu centenário, e que, por isso, estamos aqui hoje para celebrar esse importante marco temporal. A organização judiciária militar sofreu outra importante modificação na Constituição de 1946, quando foi posicionada como órgão integrante do Poder Judiciário. Embora a Justiça Militar tenha seus registros históricos no Poder Executivo, não pertence a este há mais de 70 anos. Ademais, a Justiça Militar Estadual de primeiro grau existe em todos os estados, mas os tribunais de Justiça Militar existem como órgãos de segunda instância apenas nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e de Minas Gerais. Não poderia deixar passar em Alves, sem dizer que, conforme sabido, nestes 3 estados estão as 3 melhores polícias militares do Brasil. O Tribunal de Justiça Militar se fortalece a cada década. Prova disso é o aumento de competência, o aumento gradual de sua competência. A competência da Justiça Militar foi ampliada nos estados pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, e consiste em processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e nas ações judiciais contra atos disciplinares definidos em lei e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares. Quando se tratar de crimes dolosos contra a vida, a competência do júri vai prevalecer. Ao tribunal compete decidir originariamente sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Ainda, a Constituição de 1988 define que compete aos juízes de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sobre a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. A competência da Justiça Militar foi novamente modificada em 2017, quando o presidente da República sancionou a Lei Federal número 13.491, que altera o Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, restando muito clara nova ampliação de competência da Justiça Militar, que passa a processar e julgar, além dos crimes militares estabelecidos no CPM, também aqueles previstos na legislação penal comum e extravagante, que adequarem-se à tipificação do artigo 9º do diploma militar. Além disso, o Tribunal de Justiça Militar vem se modernizando. Somos uma instituição viva, não somente porque preserva, relembra e divulga sua história, mas também porque está em busca da modernização. Em períodos de globalização, uma instituição não deve se ater somente à sua atividade fim. Por isso, o Tribunal de Justiça Militar não realiza as atividades administrativas e jurisdicionais durante 100 anos, sem ater-se à evolução social e às novas práticas trazidas pelas tecnologias de informação e comunicações disponíveis. O atual contexto introduzido pela Lei Federal número 11.419, de 19 de dezembro de 2006, trouxe à Justiça Militar a necessidade de criação do processo judicial eletrônico. Aliado à sustentabilidade, o processo judicial eletrônico está modernizando a estrutura judiciária militar. Em 2018, esta Justiça Especial, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lançou a implementação do prestigiado e eficiente EPROC. O EPROC é um sistema 100% funcional e ágil,
desenvolvido com tecnologia de software livre e elogiado pelos seus usuários e os operadores do direito. Através do EPROC, será possível eliminar o uso do papel e garantir a celeridade processual. Aliado ao EPROC, o Tribunal de Justiça Militar mantém firme uma parceria com a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar para a virtualização dos inquéritos policiais militares, que serão totalmente eletrônicos já na virada do ano. Também, em parceria com o TRF4, foi implementado o Sei Julgar, sistema que garante agilidade e ausência de papel nos julgamentos administrativos. E também destacar que o nosso já conhecido SEI também foi atualizado. Uma das metas dessa gestão é a Justiça Militar sem papel. A virtualização processual é a meta que ainda deve ser cumprida para que a Justiça Militar do Rio Grande do Sul obtenha a certificação Diamante de excelência entre os tribunais brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça, anualmente, avalia os tribunais e atribui uma série de requisitos a serem cumpridos para que as justiças obtenham certificação. A Justiça Militar Gaúcha possui 3 selos ouro, obtidos em 2015, 2016 e 2017, e um selo bronze, obtido em 2014. O selo Justiça em Número visa ao reconhecimento dos tribunais que investem na excelência da produção, gestão, organização e disseminação de suas informações administrativas e processuais. São considerados tribunais com nível de excelência na gestão da informação, aqueles capazes de extrair dados analíticos de todas as suas unidades judiciárias, em sistemas padronizados, de acordo com as regras das tabelas processuais unificadas e nos padrões de modelo nacional de interoperabilidade do Conselho Nacional de Justiça. A celeridade é a grande marca da Justiça Militar. Na Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 553 dias é o tempo médio para o jurisdicionado da Justiça Militar obter uma sentença nos processos de primeiro grau. E 69 dias é o tempo médio para o jurisdicionado obter uma decisão em grau recursal no segundo grau. A virtualização processual tende a diminuir ainda mais o tempo médio da prestação jurisdicional da Justiça Militar Gaúcha. É isso. Deve ser assim mesmo, pois um policial que atua numa área sensível da sociedade, a segurança pública, não pode ficar muito tempo com a espada de Damocles sobre a cabeça. A situação tem que ser decisão rápida, para que ele possa continuar sua labuta diuturna de combater a bandidagem, que, diga-se de passagem, cada vez mais vitimiza a nossa população. A qualificação profissional é outra grande marca de nossa justiça castrense. Em termos de estudo, o aprimoramento e a divulgação do direito militar tem sido um dos marcos da atual gestão do tribunal, que tem aproximado a justiça militar dos acadêmicos de direito, através de visita de estudantes de direito à corte, para participar de sessões jurisdicionais, com a preparação de seminários e palestras, e através do fomento de parcerias para cursos de pós-graduação lato sensu, especialização e extensão em direito militar. A Justiça Militar, apesar de contar com 170 anos no Rio Grande do Sul, é uma ilustre desconhecida dos acadêmicos. Para modificar esse cenário, o TJM do Rio Grande do Sul desenvolveu convênios com a Escola Superior da Advocacia da OAB-RS para operacionalizar cursos de extensão, e com a Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, para o curso de especialização em Direito Penal Militar, lançado em agosto desse ano, e ainda renovou o convênio com a nossa Júris. Também estamos criando a Escola Judicial Militar, que, por certo, dará excelência na qualificação dos magistrados e dos servidores. Dizer que, recentemente, planejamos e executamos um intercâmbio com os tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais e São Paulo, onde destinamos vários servidores para aprimorarem seus conhecimentos naqueles tribunais co-irmãos, buscando novas dinâmicas para a qualificação de nosso serviço. Não podemos esquecer que agora, no dia 1º de outubro, estaremos em convênio com a PUC, realizando talvez o primeiro seminário da Justiça Militar Brasileira, com a presença de magistrados de todo o Brasil, tratando de assuntos de alta relevância. O Tribunal de Justiça Militar, no seu centenário, comemora com a sociedade gaúcha a otimização do trâmite processual, a busca pelo aprimoramento, a gestão de governança, a promoção de sua ampliação como justiça especial,
a reafirmação de sua identidade como justiça através do fortalecimento de sua comunicação com os públicos interno e externo e a interação com os demais órgãos de justiça e universidades. E também garante a evolução de seus trabalhos através da transparência pública total, conforme os ditames constitucionais. Assim, estamos trabalhando forte, visando fortalecer o nosso tribunal, pois, a partir de agora, rumamos para as comemorações do seu bicentenário. Ainda, não poderia deixar de cumprimentar as ilustres autoridades que compõem nossa mesa de honra, pelo prestígio dado ao nosso Tribunal de Justiça Militar, aos co-irmãos e sempre parceiros e vigilantes integrantes do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e São Paulo, ainda aos nossos homenageados com a comenda de nosso centenário, cuja arte foi produzida pelo senhor César Ataídes Figueira Torres, conselheiro da Cruz Vermelha Brasileira, e que com muito carinho as entregamos nesta data solene, os quais, por certo, se constituirão num acervo pessoal de valor, e ainda tais comendadores, por certo, se aglutinarão ao batalhão de idealistas que defendem nossa justiça castrense. Mas também não esquecemos de homenagear as instituições co-irmãs, que possuem estandarte, símbolo maior de honradez, fibra e combates, entregando as nossa roseta, que, por certo, vai se incorporar a outras de seus acervos, mas, como diz a canção da Brigada Militar, dos leões farroupilhas trazemos o vigor destemido no ser, heroísmo, bravura e ousadia, para a vitória final merecer. Na mesma direção, cumprimentar e agradecer o apoio prestado pelos nossos irmãos de farda, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, parceiros incondicionais em todas as frentes. Estamos juntos. Importante dizer que ficamos tristes por deixar de entregar muitas outras comendas para muitos outros parceiros importantes, mas, por certo, logo ali também receberão nossas homenagens, pois os temos em nossos corações. Assim, feito essas breves considerações, deixo nossa humilde e firme continência a todos aqueles que ombreiam o nosso dia a dia, especialmente nossos valorosos servidores que dão vida a nossas ações e qualificam nossa corte castrense. Agora, rumo ao nosso bicentenário. Muito obrigado. Em nome do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, necessários se fazem alguns agradecimentos especiais. Ao presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Rodfeld, que possibilitou a ocupação desse espaço histórico e privilegiado para a realização de tão importante evento para a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso muito obrigado. A Brigada Militar, que em breve completará 181 anos de existência, na pessoa de seu comandante-geral, Coronel Mari Queda, que disponibilizou a vinda da banda centenária da Brigada Militar, da banda do Colégio Tiradentes, da exposição de fardamentos históricos e dos dragões farroupilhas, que em muito contribuíram para a beleza deste evento. O nosso muito obrigado. Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, corporação que já comemora 1 ano de emancipação na pessoa de seu comandante-geral, Coronel Kleber Valinoldo Pereira, que disponibilizou a exposição de fardamentos visando abrilhantar este momento histórico para a Justiça Militar Estadual. O nosso muito obrigado. Comunicamos a todos que o livro de registro histórico estará à disposição para a coleta de assinaturas no saguão do teatro. Aproveitamos também para informar as autoridades e personalidades homenageadas ou as suas assessorias que o diploma e demais materiais que compõem a honraria recebida estarão à disposição no saguão do teatro, junto à mesa de entrega. Hino Rio-Grandense. Convidamos a todos para cantar o hino rio-grandense, que será executado pela banda da Brigada Militar.
Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar fará o encerramento da sessão solene. Honrado com a presença de todos os senhores, significado esse momento histórico da Justiça Militar do Rio Grande do Sul, declaro encerrado essa sessão solene.